Bom dia a todos. Queria convidar a abrir as suas Bíblias em João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. João, capítulo 15, do 1 até o 8. O título aí na Bíblia de vocês, vai estar Jesus, a videira verdadeira. Mas se pudesse colocar um título nessa mensagem hoje, eu vou chamar Jesus, a fonte da nossa espiritualidade. A gente tem falado muitas vezes aqui que a nossa espiritualidade ela tem nome, chama-se Jesus Cristo, e precisa se manter assim. Por muitas vezes durante a história da igreja, as pessoas elas mediram a espiritualidade por muitos fatores. Por algum momento, por alguma expressão, dos seus dons, em alguns momentos, porque estava prosperando financeiramente, em alguns momentos por conhecimento bíblico, mas a gente sabe que o que é a fonte da nossa espiritualidade não é nenhuma expressão, é a conexão com a fonte. Então qual é o nome da nossa espiritualidade? Chama-se Jesus. Então quando nós falamos que nós cuidamos da nossa espiritualidade é porque nós focamos a nossa vida devocional. Quem sabe nos últimos 20 anos da minha vida eu falei muito sobre discipulado, ambientes discipuladores, reuniões nas casas, estarmos perto, em comunhão, e isso gera discipulado. Mas eu percebi que nos últimos 4 anos, pelo menos eu tenho falado muito sobre vida devocional, vida devocional diária, e é o tema que eu escolhi pelos próximos, 20 anos. Pode ser que eu seja conhecido, eu quero ser conhecido por isso, quem sabe eu seja aquele cara que as pessoas vão ver e vão falar, meu Deus, ele vai falar de novo de vida devocional. E antes de ler o texto eu quero te fazer uma pergunta: o que é mais importante? Vida devocional ou discipulado? Se você pudesse falar que um é ouro e o outro é prata, os dois são importantes, o que é mais importante? A nossa vida devocional diária, a nossa devoção diária, aquele tempo que nós dedicamos todos os dias, nos dedicando ao Senhor, depois vamos lá, derramamos a nossa família, ou discipular, falar de Jesus para as pessoas, convidar as pessoas para vir nesses ambientes, contar testemunho. O que é o mais importante? Se a gente pudesse dizer que um é ouro, como o Martin falou ali, o que é ouro? Vida devocional, nossa devoção diária é ouro. O discipulado, ele é importante, é prata. O serviço e todas as demais coisas, eles são muito importantes, porque são uma expressão, um termômetro de como a nossa vida devocional ela se encontra. Qual que é o risco da gente discipular com uma vida devocional um pouco fraca, Qual é o risco da gente começar a discipular e falar de Jesus sem ter uma vida devocional mais compromissada? Nós geramos discípulos segundo a nossa espécie, e vai começar lá na tua casa. Os nossos filhos, eles vão reproduzir aquilo que nós somos. Então quem sabe em algum momento, se a minha vida devocional ela não estiver em dia, a Lolinha ela vai achar que a nossa espiritualidade, a maior fonte é estar numa celebração aqui como essa. Ela vai reproduzir. Então nós reproduzimos discípulos segundo a nossa espécie. Por isso que a vida devocional é ouro, é a coisa mais importante. O discipulado ele vem depois, o evangelismo e todas as outras manifestações daquilo que Deus é e que as pessoas precisam saber. Estamos juntos nisso? Faz sentido? Faz sentido aí para vocês que estão no aniversário? Amém. Vamos lá então, deu tempo para a gente encontrar João capítulo 15, do 1 até o 8. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então não tem outro capítulo na Bíblia que vocês vão encontrar repetidas vezes tanto a palavra permanecer. Eu tenho falado aqui que continuidade geracional é um dos principais assuntos da Bíblia, mas duas palavras que a gente vai ver que está de Gênesis até Apocalipse é permanecer e multiplicar. Então cada vez que a gente ouve permanecer e multiplicar, é permanecer, o meu contato, a minha conexão com Deus, a minha vida devocional. Multiplicar é discipulado. Qual que é o primeiro ambiente, o ambiente mais fértil, o primeiro ambiente de discipulado? É a nossa casa, a nossa família. Esse é o primeiro ambiente. É o primeiro ambiente que a gente mais tem que cuidar, né? E a partir dali, as nações. Então você vai ver de Gênesis, Apocalipse, essas duas palavras: permanecer e multiplicar. Permanecer e multiplicar. Então pode ser que esse texto aqui de João 15 seja o texto que a gente use como igreja para falar de vida devocional, para falar sobre a fonte da nossa espiritualidade. E nesse momento que nós estamos da igreja, né, que eu entendo que é a primeira geração, é como se fosse a fundação para as próximas gerações, pode ser que tem coisas que a gente deveria falar em uníssono, por exemplo, né? Uníssono. Quando ninguém perguntar qual é a coisa mais importante, nós vamos dizer juntos: vida devocional diária, uníssono. Qual é a fonte da nossa espiritualidade? A gente nem pensa. Jesus. Porque tem algumas perguntas que elas têm que vir rápido. Eu estava falando aqui no Zacar, na última sexta que nós tivemos aqui, o gato mia, o cachorro late, o Márcio, ele governa sobre as suas emoções, sobre o seu tempo, ele administra isso, a ponto que tudo isso que ele faz no seu governo reflete aquilo que Deus é. Qual que é a grande missão de Deus? A gente tem que responder em uníssono. Qual que é a missão de Deus? Qual que é a grande missão de Deus? Deus também tem uma missão. Qual que é a grande missão de Deus? Restaurar a imagem do Filho dele em nós. Deus também tem uma missão. Tudo que Deus fez, toda a obra dele é para que nós, vendo a obra dele, aquilo que Jesus é, possa se manifestar em nós. Isso precisa ser uníssono sempre. Qual que é a grande missão de Deus? É que Jesus apareça na gente. Essa é a grande missão de Deus. Então quando a gente fala de vida devocional diária, a gente tem que conectar com permanecer. Escrevi algumas coisas aqui, vou ler na íntegra. No coração de toda a vida devocional e discipulado está o relacionamento pessoal com Deus. Mais do que cumprir rituais religiosos ou seguir uma lista de tarefas espirituais, o discipulado e a vida cristã são construídos sobre uma conexão profunda e genuína com o Pai. Um dos maiores privilégios que nós temos como cristãos é o fato de que Deus, o Criador do universo, nos convida a conhecê-lo pessoalmente. Jesus revelou Deus como nosso Pai, e esse entendimento transforma completamente nossa abordagem à vida espiritual. Não estamos seguindo um conjunto de regras fixas e impessoais, mas estamos nos aproximando de um Pai amoroso que deseja se relacionar conosco. Compreender essa verdade é essencial para cultivar uma vida devocional saudável. Quando oramos, lemos a Bíblia ou outra disciplina espiritual, não estamos apenas cumprindo uma obrigação, mas nos conectando com o nosso Pai Celestial. Relacionamentos profundos não são construídos de um dia para o outro, e o mesmo vale para o nosso relacionamento com Deus. Assim como em qualquer relacionamento humano, a proximidade com Deus exige tempo, investimento e consistência. A vida devocional diária é aquilo que nos conecta com Deus. O discipulado é aquilo que nós transbordamos. Então, se a gente pudesse, como eu falei aqui, né, ter algumas frases assim que fosse uníssono, a gente pudesse falar assim: o que é vida devocional? É ir à fonte. O que é discipulado? Levar
outras pessoas à fonte. Então a vida devocional, ela é a fonte. E eu queria compartilhar pelo menos 4 verdades sobre esse texto, de João 15, do 1 ao 8. Eu ia ler todo o texto. Esse texto é um texto muito rico. Ele acaba ainda falando muito sobre o Espírito Santo, mas eu quero me dedicar apenas a esse bloco literário, nessa perícope até o versículo 8. Eu quero falar sobre 4 verdades sobre esse texto. A primeira verdade está no versículo 1 e versículo 2. A nossa espiritualidade tem nome: Jesus. E aqui eu quero destacar a importância de nós irmos até a fonte. Outra coisa que eu acho que a gente precisa também responder em uníssono. Já parou para pensar que um Deus tão completo, tão perfeito, que não precisa de nada, Ele aguarda que você se conecte com Ele? Já parou para pensar qual que é a importância disso para Deus? Deus não precisa de nada, Ele é o Criador, Ele é completo, Ele é perfeito. Antes de criar o homem, Ele já tinha comunhão perfeita já com o Espírito Santo, com Jesus. Por que você o adora todos os dias? Qual que é? Por que isso? Por pensar? Por que você, na sua vida devocional, né? Vida devocional é devoção, adoração a Deus diário. Por que isso é importante? Qual que é a resposta? Alguém quer se arriscar? Quer falar, né? Aqui nós falamos antes sobre isso, né? Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem certeza que você se torna parecido com aquilo que você adora. Você vai se tornando cada vez mais parecido com aquilo que tu ama. Aquilo que ganha a tua atenção, ganha você. E você vai ficar cada vez mais parecido com aquilo. Não importa, o que ganhar a tua atenção vai te ganhar. E aquilo que tu adorar, tu vai te tornar parecido. Se tu começar cada vez mais a adorar o dinheiro, tu vai se tornar o quê? Uma pessoa materialista. Se tu começar a adorar cada vez mais alguma coisa, alguma pessoa, tu vai virar um idólatra. Mas se dentro das 24 horas do nosso dia nós dedicar um tempo para adorar o Senhor, você vai ficar mais parecido com quem? Com Ele. Com Ele. Então a importância de ir à fonte todo dia significa que um pouco dele vai aparecer em nós. Jesus usa essa metáfora, né, de uma videira, e a gente vê que em alguns outros momentos da Bíblia também essa metáfora, o povo de Israel como uma videira, né, o povo de Judá como uma videira, ela também é usada. Só que nesse momento Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira. Então quando a gente olha uma videira, acho que todo mundo deve ter visto uma parreira, né, onde cresce a uva. Ou não foi podado, por isso não está dando fruto, ou está seco, porque já não está mais conectado onde sai lá a seiva, né, a vida. Então perceba que a tesoura, quando a gente lê aqui no início, está para todo mundo. Então a gente pensa assim, mas eu estou produzindo fruto, por que Deus às vezes faz algumas coisas desse jeito comigo, para produzir mais fruto? Porque não faz sentido, não faz sentido. A gente está na mesma parreira, com a mesma possibilidade de dar frutos e não produzi-los. Então a primeira verdade que eu queria falar é essa: a nossa espiritualidade, ela tem nome, chama-se Jesus Cristo, e a nossa vida devocional, ela é a importância de ir à fonte todos os dias, antes de querer levar as pessoas até a fonte e não ir todos os dias lá. A segunda verdade está no versículo 3, a importância, né, da gente conhecer as Escrituras. Vou ler o versículo 3, que está escrito assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós mergulhamos nela, vocês vão ver que parece que é a primeira vez que a gente lê. Essa semana eu estava conversando com alguns aqui, eu li nesse texto, parecia que era a primeira vez que eu tinha lido, parecia que eu nunca tinha lido esse texto. Então a Bíblia é uma ferramenta de manutenção diária. Então a segunda verdade é essa: a Bíblia como uma ferramenta de manutenção diária. Qual que é a importância de nós conhecermos a Escritura?
Pode ser que a gente pense assim: poxa, mas se Jesus é a fonte da nossa espiritualidade, como eu tenho certeza que eu estou conectado lá? Como que eu tenho certeza que a vida dele passa por mim? Qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer para me conectar com Deus? O que eu preciso fazer para ter certeza que eu sou o Filho amado de Deus Altíssimo? Não sou apenas uma criatura. Porque está escrito, todo aquele que ouve as palavras e crê em Jesus, que foi enviado por Deus, não entrará em morte. Já passou da morte para a vida. Não entrará em juízo, passou da morte para a vida. É nas escrituras que nós vemos lá a história de Noé, e depois estamos lá lendo Pedro, e Pedro conecta com aquilo. Olha, aquela água lá do início, onde teve o dilúvio, é para mostrar que aquela geração lá foi condenada. Hoje existem águas que não é para limpar a sujeira, mas é batismo, que significa arrependimento de pecados. É através das escrituras que a gente percebe que o batismo não é um banho, que o batismo é arrependimento para uma nova vida. Então, sem a leitura da palavra, muitas vezes a gente vai ser guiado apenas por uma doutrina. E nós já escolhemos, nós não vamos ser guiados por doutrina nenhuma, por personalidade, por tradição. A gente não vai ser guiado por personalidades, por moda, por qualquer jeito, qualquer coisa que as pessoas estão fazendo aqui fora. Nós vamos ser guiados pelas escrituras sagradas. Então é pelas escrituras que nós temos certeza se nós estamos conectados com a videira ou não. Lembra, semana passada falamos sobre a história ali de Paulo e Silas presos. Está lá em Atos capítulo 16, do 16 até o 40. E um momento o carcereiro pergunta para Paulo: cara, o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Lembra a resposta? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E aí o carcereiro convida Paulo para ir até a sua casa. Eles comem junto e lá Paulo dá mais alguns detalhes. Vocês lembram do eunuco etíope lá no livro de Atos? Naquele tempo, a leitura, para quem sabia ler, era um pouco diferente dos dias de hoje. Hoje nós temos bastante espaço, para escrever. A gente tem papel que não acaba mais. Mas naquele tempo não tinha tanto papel. Muitas das coisas que eram escritas em pedra, em couro, ou naqueles papiros, naqueles caninhos, daquelas que tinha perto, às vezes, de alguns rios, e eles iam desenrolando aquilo ali, colando, e aquilo lá virava um documento. Então eles escreviam as palavras muito coladas uma na outra. Por exemplo, quando a gente pega um texto antigo, tanto do grego quanto do hebraico, se a gente não conhece as palavras, a gente não vai entender o que está escrito. E no grego, por exemplo, todas as palavras são acentuadas. Se tu não souber, um pouco o que significa, ou tu não lê em voz alta, tu nem entende o que está lendo. Imagina que tu pega toda a Bíblia e tira todos os espaços. Fica uma palavra conectada na outra. Uma das formas da gente poder entender lendo em voz alta, nós mesmos escutamos aquilo. E aí em um momento, Filipe vê que alguém está lendo a Bíblia. Ou seja, ele ouviu. Porque possivelmente esse homem não estava lendo só como a gente leu. A gente lê em silêncio, porque tem espaço entre as palavras. Um eunuco, etíope estava lendo a Bíblia. Filipe ouve. Com a pergunta do eunuco para o Filipe: o que me impede de ser batizado? Então, quando a gente lê a palavra, a gente vai conectando as coisas. A gente vai tendo a certeza, porque está escrito que estamos conectados com Ele. Lembra que Isaías disse que viria alguém que prepararia os caminhos de Jesus lá no deserto? Quem é esse homem? João Batista. O que João Batista pregava? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem que estava chegando? Jesus. Arrependam-se e convertam. Então aquele batismo lá de arrependimento era a certeza da conexão. Eu estou conectado, eu me arrependi. E quando nós vamos lendo a palavra, a gente vai entendendo que dentro do nosso coração tem um troninho, que
quem morar aí vai reger a nossa vida, vai ser o dono da nossa vida. Faz sentido isso para vocês? O tabernáculo, o templo, aquilo foram metáforas. Deus quis morar sempre era dentro da gente. Então a Bíblia é uma ferramenta de manutenção diária, e através dela que esses princípios e as verdades de Deus vão nos dar certeza que nós estamos conectados na fonte. Ficamos um mês aqui falando sobre emoções, e é óbvio, está comprovado, é por causa das nossas emoções. A princípio, muito que as pessoas fazem fazem porque são conduzidos pelas suas emoções. E qual o jeito de a gente reparar as nossas emoções? É conhecendo e aplicando nas nossas vidas as verdades. Nós conhecemos as verdades, pensamos nelas, aplicamos. Isso abençoa tanto a nossa espiritualidade quanto as nossas emoções. Então, uma verdade sobre João 15, do 1 até 8. A Bíblia, as Escrituras, são uma ferramenta de manutenção diária, e que elas provam que vocês estão conectados com Deus. E quando a gente tem certeza da nossa conexão com Deus, quando nós temos certeza do nosso arrependimento, quando nós temos certeza que existe um Deus que habita dentro da gente, quando nós temos certeza que estamos conectados com Ele, não importa o que aconteça, não importa a situação que a gente esteja vivendo, não importa o que as pessoas falem sobre nós, não importa até que as pessoas falam: olha, isso que tu tens não é conexão com Deus, isso é psicológico, isso é um comportamento, isso é PNL. As pessoas vão poder falar o que elas quiserem, mas nós, pela certeza que nós temos que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente vai ter certeza: eu estou conectado com a videira, eu estou conectado. Vou dizer uma coisa: se você não tiver essa manutenção diária, isso que eu falo aqui não vai te sustentar, não vai te sustentar. Uma pregação, um podcast, um vídeo não vai sustentar a tua fé. Tem coisas que você vai pegar lá na presença de Deus, você e Deus, lá mergulhado na palavra, é como se fosse uma tatuagem que Deus tatua por dentro. E são essas coisas que fazem a gente não desistir, de a gente avançar, de manter a nossa conexão. Quando nós não temos certeza da nossa conexão, a gente vai parando de dar fruto. Vou trazer a terceira verdade. A primeira verdade é a nossa espiritualidade tem nome, chama-se Jesus. A Bíblia é a ferramenta de manutenção diária. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade é a seguinte, está ali no versículo 4, no versículo 6, do 4 até o 6, está escrito o seguinte: fomos criados para permanecer e não para perecer. Estão juntos nisso? Você foi criado para a vida e não para a morte. Versículo 4 ao versículo 6 está escrito assim, vou ler de novo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo, queimados. Ou seja, você não foi criado por Deus para perecer, você foi criado para vida, para permanecer. E aqui eu quero trazer, assim como eu trouxe a primeira, a importância de a fonte, e eu trouxe a importância da gente conhecer as Escrituras, aqui a importância da permanência. A importância da permanência. Eu acredito que nenhum momento da história a gente foi tão bombardeado de todos os lados por indecência, imoralidade. Nenhum momento na história. Tu abre uma rede social, tu passa na rua, tu escuta uma música, parece que todo momento tem coisa tentando entrar dentro da gente que querem nos desviar. É como se o mundo ficasse o tempo inteiro promovendo armadilhas para que essa restauração em nós ela pare. É como se
as músicas, as roupas, a moda, a cultura em todo o tempo. É como se fosse uma armadilha para que essa obra que Deus está fazendo em nós, ela pare, ela seja interrompida. Então a importância da permanência vai fazer com que você consiga viver bem em Santa Cruz, em qualquer lugar do mundo, e os frutos continuem aparecendo. Quando a gente continua lendo nesse capítulo aqui, no capítulo 15, um pouco mais para frente, Jesus vai dizer o seguinte: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês deem fruto, e muito fruto, e fruto que permaneça. Por isso que é a importância da permanência. Quando nós focamos na nossa vida devocional, naturalmente nós vamos dar frutos. Quando a gente foca só em discipulado, daqui a pouco a gente esquece um pouco de Deus, e a gente vai estar imprimindo muito mais a nossa cultura de ser na vida das pessoas do que aquilo que Jesus gostaria de ser nelas. Eu não quero que as pessoas tenham o meu jeito, eu quero que as pessoas tenham o jeito de Jesus. Só que se a minha vida devocional ela começa a ficar cada vez mais rala, fraca, mais rasa, muito que as pessoas elas vão reproduzir aquilo que elas veem em mim, daquilo que eu falo para elas. Então por isso que quando a nossa vida devocional é uma vida compromissada, diária, interessante, inegociável, naturalmente nós vamos derramar na nossa família e em qualquer outro lugar. Quando nós focamos só no discipulado, no serviço, em fazer coisas, e nós esquecemos a nossa vida devocional, possivelmente as nossas raízes elas não vão se aprofundar, vai vir um vento, vai vir uma doença, vai vir alguma proposta. O que vai acontecer? A gente vai desistir da igreja, nós vamos desistir. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja sem Jesus e nós sem raízes profundas é insuportável. É insuportável nós ficar na igreja sem raiz profunda. É insuportável. É insuportável. Muita gente compara até a igreja com a arca. Fedor e bicho, mas tem salvação. Quem estava fora da arca morreu, tem salvação. Eu não lembro se foi uma citação que o C.S. Lewis fez num livro, ou se foi uma frase dele que ele fala que às vezes a igreja é que nem uma nave, chacoalha, dá até vontade de vomitar às vezes por algumas coisas que nós vemos aqui dentro, mas ela até hoje tem chegado onde tem que chegar. Até hoje tem sido aquilo que Deus tem usado para que nós possamos exercitar uns aos outros e ver o quanto nós precisamos mais de Deus e ver que Deus está agindo no outro também. Então, qual que é a importância da permanência e raízes profundas? Qual que é a importância disso? Qual que é a importância? A qualidade do fruto. A qualidade do fruto. Alguns estudiosos, principalmente alguns conferencistas que falam para lideranças, de impacto global, eles falam que demora mais ou menos 20 anos para um líder ter as raízes mais profundas que a copa. Sabe a árvore? A árvore tem uma copa bonita. Para as raízes estar mais profunda e maior que a copa, demora mais ou menos uns 20 anos para um bom líder. Então a gente tem que se preocupar como a árvore está bonita ou quanto a raiz está profunda. O que a gente tem que se preocupar? Se a gente ficar se preocupando só com a beleza da árvore, não preocupar com a profundidade das raízes, eu quero te dizer, daqui a pouco para de produzir frutos, daqui a pouco não tem mais nem árvore, porque não tem. E o poder de Deus ele vai se manifestando pela permanência. Quanto a raiz mais profunda, mais nós experimentamos do poder de Deus. Simples assim. Vocês estão comigo nisso? Olha a importância da permanência, olha a importância da vida devocional. São essas raízes. É natural, principalmente pessoas que têm um temperamento mais sanguíneo, mais colérico. Estou dizendo isso por mim. É normal a gente querer chegar. Tu entende quem é Jesus, tu quer tocar o terror na terra. Tu quer levar todo mundo, tu quer fazer 1000 coisas. Não para. É isso mesmo. Só que é um combo. A vida devocional e o discipulado. Pertencer e multiplicar. Aquilo que Deus faz em mim, no meu quarto secreto, e aquilo que o evangelismo me lança a mensagem. Estão comigo nisso? Faz sentido? Faz sentido, é isso? Está comigo, Felipe, nisso? Permanecer e multiplicar.
De Gênesis, Apocalipse, você vai ver essas duas palavras: permanecer e multiplicar. Não multiplicar e quem sabe permanecer, não. Porque quem permanece, quem tem raiz profunda, vai dar frutos. E muito fruto, e fruto que permanece. Quarta verdade sobre esse texto é o seguinte: a nossa vida devocional vai definir nosso discipulado. Versículo 7, versículo 8 está escrito assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Já falei isso aqui algumas vezes e a gente precisa, em uníssono, responder isso, né? Deus não quer um pouco mais do Márcio, Deus quer tudo. Deus não quer um pouco mais de ti, Ele quer tudo, tudo, tudo. Jesus não quer um discípulo mais dedicado, Jesus quer um discípulo crucificado com Ele. E quando a gente olha para a Bíblia, não tem a coluna do meio. Quando a gente olha para a Bíblia, ou é trabalhador, aquele que já se converteu, aquele que já entendeu quem é Jesus, ele trabalha para o reino, compromissado, ele está focado nas raízes dele, ou é aquele que não conhece, aquele que é campo branco. Deu para pegar? Ou a pessoa está dentro, ou a pessoa está fora. Não existe a coluna do meio, não existe o muro largo, que a gente decide se um dia a gente vai estar com Deus ou não. Ou nós estamos, ou nós não estamos. E é nas nossas crises que nós precisamos decidir isso. Muitas vezes a gente está na crise: será que eu estou desse lado ou será que eu estou do outro lado? Será que realmente eu estou ou não estou? E aí tu começa a olhar para os frutos e tu vê assim: eu estou muito nisso, eu estou muito, porque todos os lugares por onde eu passo, todas as ruas onde eu moro, todas as igrejas por onde eu passo, todos os ministérios por onde eu sirvo, tudo aquilo que eu faço, o nome de Jesus, chamado por Ele, entendendo que aquilo é um chamado para mim, o negócio continua até hoje. Isso é de Deus, isso é fruto, isso é fruto. Esse último, primeiro eu falei sobre a importância de ir à fonte, segundo a importância de conhecer as Escrituras, terceiro a importância da permanência, mas esse aqui é a importância da frutificação, Existem algumas condicionais na Bíblia, tá? Hoje a grande mensagem é que o mundo fica dizendo: olha, Deus, Ele vai continuar te amando, não independente do que você faça. Isso está certo ou está errado? Está certo, está certo. A graça de Deus, ela é escandalosa mesmo. Deus vai continuar te amando, porque a essência dele é amor. Então não tem nada que tu faça que faça Deus te amar mais. A essência dele é amar. Só que existem algumas condicionais no amor dele. Quando nós conhecemos a Jesus, mudamos a nossa natureza, nos arrependemos, chamamos Ele para dentro, vamos ao batismo, né? A primeira manifestação visível dessa nova natureza, sabe o que é? Perdoar. Essa natureza que nós recebemos dele é perdoadora. Por isso que existe uma condição: qualquer coisa que você fizer, Deus vai continuar te amando, mas se você não perdoar, Ele não vai te perdoar. Jesus disse isso. Ele fala, né? Os discípulos estão perguntando como que a gente faz para orar, e Jesus fala: olha, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoa assim como nós estamos perdoando. Então isso é uma condicional. Pegou isso? Então a grande manifestação dessa natureza nova que nós recebemos é perdoar, mesmo que seja chorando, gritando, sofrendo. Perdoa. Outra condicional é a cruz. Jesus, quando ele se apresentava ali para os discípulos, né, para os futuros discípulos, ele falava que tinha uma condição: qualquer que queira me seguir, quer ser meu discípulo,
tem condicionais. Qual é condicional? Que está em todos os evangelhos. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então tem essa condicional. Ego. O que é o ego? O ego é a soberba da vida. O ego é o homem que tinha acabado de ser feito do barro, achar que por desobedecer poderia ser igual a Deus. Isso é ego. Ego. Tomar sua cruz. Nós conversamos na célula essa semana, né? O mundo se achou no direito de condenar Deus. O mundo se achou no direito de dizer que Deus esteve errado e fazer ele sofrer na cruz. Então, se o mundo fez isso com Jesus, ele vai fazer contigo também. O mundo vai fazer isso com você. Se você ficar servindo o mundo e ficar cada vez mais parecido com Jesus, perdoando as pessoas e amando, vai ter cruz para ti. Vai ter cruz. E só tem cruz para quem está frutificando. Quando você começa a frutificar tudo aquilo que Deus tem para você, vai ter cruz. Vai ter cruz. Porque se quiserem pendurar ali Deus, vão querer fazer com a gente também. Essa semana eu visitei algumas pessoas e pelo menos 2 pessoas que eu visitei essa semana nós falamos sobre isso. Quais são os 2 símbolos principais do cristianismo? Quais são os grandes símbolos do cristianismo? Quais são os 2 grandes símbolos dos discípulos de Cristo? Um eu já falei, né? É a cruz. Porque se quiserem condenar Deus, vão querer condenar a gente também. Qual que é o outro? Qual que é o termômetro para saber se nós estamos cada vez mais perto da cruz? Qual que é o termômetro? O que é? A toalha, o serviço. Jesus não, está lá em Filipenses, Jesus não considerando ser Deus, ele se esvazia e serve as pessoas. Ele serve. Então o grande termômetro que nós estamos prontos para frutificar cada vez mais é o quanto nós estamos servindo as pessoas, não considerando os nossos predicados, não considerando a nossa formação e não considerando muito menos se a pessoa merece, mas nós servimos as pessoas, nós amamos e nós perdoamos. Então a toalha do serviço é o termômetro. Eu ensinei para os adolescentes lá em Porto Alegre por muitos anos, eu falava, e era uníssono: apaixonados por Deus, apaixonados por pessoas. Não tem como tu dizer que tu é apaixonado por Deus e tu olha para a vida tu olha para as pessoas, tu não quer nem ficar perto delas. É impossível. Quanto mais a gente está apaixonado por Deus, mais a gente quer servir as pessoas. A gente quer estar perto das pessoas, a gente quer se entregar por elas. A gente quer ver a vida de Deus fluindo por elas. Então essa é a importância da frutificação. A frutificação, a certeza que teremos e que estamos frutificando é porque servimos as pessoas. Servimos. Eu quero fazer uma crítica, mas hoje nós vemos discípulos de Jesus numa sociedade que tu vê que as pessoas são muito gratas. Elas conhecem a história de Jesus e elas são muito gratas ao que Jesus fez por elas. Só que tu vê cada vez menos pessoas querendo ser como Ele. Essa é a grande verdade. A gente olha, tu vê as pessoas sendo muito gratas por aquilo que Jesus fez. Mas para ser discípulo nós queremos fazer aquilo que Ele fez. Isso que nos dá liberdade. A nossa felicidade, o nosso poder, né, da gente sair de uma vida mais ou menos, uma vida plena, livre, feliz, é essa liberdade que nós temos de frutificar. Quando nós lemos o livro de Gálatas, quando nós pregamos aqui, a gente teve algumas mensagens falando sobre a série Comunidade Fé e Amor. O livro de Gálatas, ele é uma carta de liberdade para todo crente. Todo cristão que lê o livro de Gálatas é uma carta de liberdade para produzir frutos. Gálatas capítulo 5, está lá o nome do monte de fruto: amor, paz, fidelidade, benignidade. Lá tem pelo menos 9 e está para qualquer um. Então muitas vezes a gente oscila nos nossos dias, ou estamos muito ansiosos, ou estamos depressivos, ou olhamos para as adversidades e achamos que aquilo lá é o foco da nossa vida.
Mas se a gente lembrar da importância da permanência, a importância de ir à fonte, a importância da Bíblia como manutenção diária, se a gente focar na importância da frutificação, eu quero te dizer, isso é suficiente para alterar a tua situação. Estão comigo nisso? Normalmente eu gosto de contar bastante história, né? Hoje eu acabei não contando nenhuma história que a gente riu muito, mas eu gostaria que essas palavras ficassem no coração da igreja, porque isso vai definir as próximas gerações. Se você não faz teu devocional, se você não lê a Bíblia, se você não ora, a gente vai ser uma loteria para que as pessoas que cheguem após a gente aqui, elas façam isso. Acontece. Mas a grande missão, como a gente leu aqui, João capítulo 15, Jesus escolheu a gente para que a gente possa fazer isso antes. Tamo junto? Foi muito duro hoje ou não? É isso? Vida devocional. Por que é importante? Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Nova natureza, perdoador. Perdoa. Quem não perdoa não se sente perdoado. Cruz é porque nós servimos. E é muito bom, chega a ser palatável assim, quando nós falamos, eu sou livre. Não é bom falar isso? Eu sou livre. Eu posso amar quem eu quiser. Eu sirvo quem eu quiser. Eu amo falar isso. Parece que dá um sabor na boca, né? Fala aí, eu sou livre. Fala aí, eu sou livre. Fala aí, eu sou livre para amar quem eu quiser. Ninguém me para. É impossível me parar. E se eu for preso por amar lá da cadeia, eu vou orar pela pessoa ainda. Vou orar mais ainda. Eu sou livre. Isso é bom. Fala aí, eu sou livre para perdoar. Eu sou livre para perdoar. Eu cheguei num ponto, falei para a Naya, olha, eu tenho falado isso bastante, eu acho que eu já estou numa fase que eu sou impossível de ficar ofendido. Já fui tão ofendido, já me xingaram, já falaram tanta coisa, que chegou um momento, sabe o que aconteceu comigo? Eu vou esconder o meu coração em Deus. E se a pessoa me ofender, falar mal, falar fofoca, eu vou orar por essa pessoa, que Deus abençoe. O problema é dela. Eu sou livre. Ah, Márcio, mas se as pessoas acreditarem nessas coisas que estão falando, pelos frutos a gente vai conhecer a árvore, não é isso? Pelos frutos. Então eu fico tranquilo. Ah, mas o Márcio é aquilo, cara. Olha os frutos, olha o que está acontecendo, olha a vida, deixa passar o tempo. Os frutos, eles aparecem. Algo que eu aprendi com um líder que me deu um treinamento. Lá quando eu trabalhava com vendas, ele falava assim, ó, um trabalho sujo, tu até consegue esconder por muito tempo embaixo do tapete, mas um bom trabalho é impossível de não ser reconhecido. Estão junto comigo nisso? Uma vida cristã, mais ou menos, às vezes a gente pode passar a vida inteira escondendo embaixo do tapete, mas uma vida, cara, cheia de frutos é impossível. Estão comigo nisso? Estão prontos para frutificar? Sabe o que vai influenciar isso? Quando começou o movimento, o primeiro nome da nossa igreja chamou o Caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. As pessoas estavam entendendo que Jesus era o Messias, estava começando o movimento de igreja lá no início. Lá, a gente vê isso no livro de Atos. Quem não conhece bem essas histórias, o Felipe, com todo o amor, todo o carinho, gastou dezenas de horas, e está lá no YouTube, todo o livro de Lucas, comentado por um professor, e todo o livro de Atos. Então a gente consegue ir lá ver desde o nascimento de Jesus, escolhendo os discípulos, fazendo milagre, sendo crucificado, ele ressurge, aí depois permaneçam em Jerusalém, para depois multiplicar os discípulos, até Atos 28, está lá. Filipe fez por amor à igreja, por amor a vocês, por amor a nós.
Está lá. Todo o livro de Lucas, todo o livro de Atos comentado. E quando eu tenho certeza que quando vocês verem, vai chegar lá no final, vocês vão identificar isso também. Lá na Palestina, quando começou, sabe o que era? Era uma paixão. Ninguém segurava. As pessoas davam a vida por aquilo. Se fosse uma mentira, tudo que Jesus fez, em algum momento ia aparecer. Mas as pessoas davam a vida, elas morreram, elas foram esquartejadas, elas foram arremessadas para bicho comer, cortadas ao meio, suas casas foram incendiadas, mas era uma paixão tão grande, tão grande. No início começou com uma paixão. Aí quando passa por aquela influência grega, que era a grande influência daquela época, lá tudo era escrito em grego, todo documento, o que acontece? Parece que de alguma forma o diabo influencia, aquilo parece que virar uma filosofia. Aí Roma transforma numa instituição, até hoje, uma instituição. Aí chega na América, aí passa, antes de chegar na América, passa para a Europa. Parece que ser cristão é uma cultura, é ética e moral. Ser cristão não é uma cultura, ser ética e moral. Ser cristão é estar conectado com a videira. Ser cristão é a fonte da nossa espiritualidade de Jesus. Ser cristão é estar conectado com Jesus, não é uma cultura. E lá na nossa vida devocional, aquilo que a gente está andando com Deus, é óbvio que nós vamos ser exemplo na nossa moralidade, na nossa ética. Nós vamos ser os melhores, mas não é para ser uma cultura. Mas quando passa pela Europa, parece que ser cristão é uma cultura. Sabe aquele negócio? A pessoa tem tudo, mas menos Jesus. Então ela não tem nada. Preferia que a pessoa tivesse Jesus, e uma hora ela acorda e daqui a pouco ela começa a fazer as coisas certas. E aí quando chega na América, sabe o que parece que virou? A igreja é uma empresa, um negócio, uma estrutura. Faz sentido? Estão junto comigo? Parece que a igreja chega na América e é um negócio. Ou aquele manda, aquele obedece, tem que dar dinheiro para isso, tem que fazer aquilo, e as pessoas entram no negócio para que o negócio multiplique e dá certo. Se as pessoas não tiverem vida devocional e a gente transformar a igreja numa empresa, vai crescer e vai dar volume e vai dar certo. Vai dar certo. Uma igreja com vida devocional e discípulo através da vida devocional tem como dar certo, porque aí volta a ser uma paixão. Se a nossa vida com Jesus não voltar a ser uma paixão como era lá no início, lembra? No livro de Apocalipse, lá nas primeiras cartas lá que João teve lá no Apocalipse, uma das recomendações que era? Voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Amar Deus como a gente nunca amou, amar as nossas esposas como a gente jamais amou, amar os nossos filhos como a gente jamais amou, e amar nossa cidade como a gente jamais amou. Mas começa através lá da conexão com a videira. Imagina um desenho, tá? Uma bolinha aqui, ó. É Deus, depois vem nós, eu, né? Uma videira, tá? Saiu daqui, tá a videira, aí tem um galinho. É Deus e eu. Só que conectado a você vai ter pessoas que são discípulos de Jesus e são alvos de amor. Aquelas pessoas que são teus alvos de amor e um dia, por causa da sua vida com Deus, elas se convertem, muito daquilo que elas recebem de influência é aquilo que ela pegou de você. Então por isso que é importante, a gente começa com Deus, passa por mim e eu recebo de Deus e eu continuo passando para as pessoas, porque senão sabe o que vai acontecer daqui a um pouco? Ou vai secar, ou não vai produzir frutos. Não faz sentido a gente ter uma igreja com muito volume, com muita parte seca, ou com muita parte que não dá frutos, porque não é a beleza, é a raiz. Estamos juntos? Vamos orar então? Deus, te agradeço por esse tempo aqui, e eu tenho certeza, Deus, tenho certeza que o Senhor escolheu cada uma das pessoas que ouviram essa mensagem aqui, Deus, para permanecer, não para perecer. Eu tenho certeza, Deus, eu tenho certeza que o Senhor é a fonte
toda a espiritualidade saudável. Que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, o autor da vida, o nosso advogado, o dono da igreja. Nós temos convicção disso. E isso é suficiente, Deus, suficiente. Nós indo até a fonte para que a nossa vida espiritual ela floresça, se desenvolva. Muito obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra, Deus. E a Tua palavra é suficiente, Pai, para podar a nossa vida todo dia. A Tua palavra, Deus, mergulhar nela, a nossa vida devocional todo dia é suficiente para cada dia tomar uma tesourada em cada área, para que a gente dê mais frutos. Nós temos certeza, Deus, que a nossa permanência em Ti, compromissado, conectado, é suficiente, Deus, para multiplicar a vida. E principalmente frutos. E muito fruto. E fruto que permaneça. Não deixa, Pai, em nenhum momento aqui a gente querer produzir frutos segundo a nossa imagem. Frutos, Pai, segundo o nosso gosto. Pai, que os frutos, Pai, que saiam aqui, Pai, dessa igreja, sejam frutos, Pai, que são a Tua cara. Sejam frutos, Pai, que foram produzidos a partir, Pai, da conexão contigo, Pai, com a Tua vida, Deus, com a Tua seiva, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.